Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos mais uma vez para o nosso bate-papo, para a nossa conversa nesse período difícil de pandemia, onde nós temos que pensar muito no próximo, elevar os nossos pensamentos para que possamos cumprir o orai e vigiai. Momento que precisamos manter o equilíbrio, manter a fé e precisamos principalmente trazer palavras amigas, fraternas, mas palavras de aprendizado. Temos que aproveitar esse momento difícil para que possamos viver em paz e harmonia em prol do próximo, nos preocupando com os menos assistidos, com aqueles que têm dificuldades sérias. Eu tenho visto a dificuldade de algumas casas em tocar o seu barco, em amparar o próximo. E nós temos que continuar dando aquilo que possuímos. E o Ronaldo achou por bem de dividir comigo a questão de passarmos essas reflexões nesse momento difícil. E temos conseguido aí manter o nosso público, mesmo fazendo à noite, após um dia de luta, de trabalho. Eu posso dizer a vocês que aqui no Colégio Leopoldo, o trabalho tem sido maior. A manutenção da escola, tudo tem sido maior. Mas alguns companheiros de jornada têm se desequilibrado e têm se esquecido de lembrar que nós estamos juntos e que temos que estar ombro a ombro e lado a lado. E a gente volta e meia puxa a orelha e ninguém gosta de puxão de orelha. Mas nós tomamos puxão de orelha todo dia. Eu tenho ficado impressionado com as palestras que temos feito, com a presença dos alunos do colégio. Tem sido maravilhoso. Vamos em frente, vamos bater o nosso papo do dia 19 de março, com as nossas efemérides. Ronaldo Gomes, um grande abraço. Sarinha Freitas, grande abraço, menina. Fleura, boa noite, Fleura. E Marílvia. Niva Marina Nunes Gifone, boa noite, Niva. Miriam Magalhães, boa noite, menina. Filha do grande Magalhães, amigo. Baluarte ali do trabalho na Rio Sampa. Rosane Ribeiro. Ei, turma boa. Vamos ver se o nosso Ronaldo chega por aí. Vamos lá, grande Ronaldo. Seja muito bem-vindo. Companheiro, amigo, irmão, que vive alegre pensando no bem. Dr. Luiz Carlos Fávaro, grande abraço ao ex-aluno. Luiz Carlos Bittencourt, colega de escola, aluno sempre cuidadoso, zeloso das suas obrigações. Hoje, contador, administrador, Jesus o abençoe. Ronaldo, seu boa noite, excelência. Mais uma vez, gratidão a todos pelo carinho, a atenção de estarmos juntos no momento de reflexão. Faço minhas as palavras do Paulinho que fez agora,
no seu início, e nunca será demais darmos esses alertas, porque a vida é muito importante, a vida de qualquer um. E não pensarmos no outro, ou que o outro esteja de luto, nós também estamos de luto. Então, faço aqui minhas palavras, a do Paulinho, nos fortalecendo cada vez mais na reflexão da vida, da cultura, da história, enfim, da verdade que buscamos em tudo da nossa vida. Nós precisamos um dos outros. Muita paz e meu boa noite a todos. Ronaldo, a vida é interessante, né? A Sarinha, ela está sempre postando atividades culturais que melhoram o nosso conhecimento e a nossa carga emocional positiva. Eu queria, antes de começar hoje, no dia 15 de março, eu cometi um erro gravíssimo. Eu não parabenizei essa turma maravilhosa, amiga, Valentim Luiz, isso é um baluarte do teatro, rapaz. Lino Roca, pai de aluna. Edivaldo Ator, meu querido Edivaldo Ator, um grande abraço onde estiver. Edivaldo era professor da rede municipal e eu tive o privilégio de indicá-lo para diretor da escola que recentemente inaugurávamos na rede municipal, lá em Cabuçu. O grande Edivaldo já não está mais entre nós, mas um grande abraço, Edivaldo, onde você estiver. Celso Moiciaro, estivemos juntos na despedida de seu invólucro carnal, que tanto serviu à sua alma, ao seu espírito. Lá estivemos junto com a sobrinha. São muitas recordações. E eu queria parabenizar essa turma pelo dia 15 de março. Porque são tantos outros de talento imenso, como eu coloquei, que nos honram com suas alegres apresentações. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde pelo dia do palhaço, que é a bela expressão do fazer rir. E aí está uma foto aí do meu querido Celso Moiciaro, com o nosso Valentim Luiz. Mais abaixo, eu tenho uma foto aí do Celso Moiciaro, lá em Guapimirim, se apresentando para as crianças de Guapimirim. Jesus o abençoe sempre, Celso, fazendo o nosso Rei Leão. Levou para todas as escolas de Guapi, rapaz, quando eu tive o privilégio de há 5 anos atrás ser secretário de educação lá. Aí ao lado está o nosso Lino Roca. Essa turma totalmente desprovida de vaidades e repleta de boa vontade. Perdoem o erro do amigo aqui que não os parabenizou na passagem do dia, tá? Nessa minha publicação eu tenho uma mensagem enviada há 8 anos atrás a todos os diretores. Aqui eu tenho uma foto aí com a sobrinha Maria Paula aí. Estamos eu, o pai dela, que também já não está entre nós, e ela. Um grande abraço, Jesus abençoe muito. As charges de alguns anos atrás. Tem sacola plástica, senhor? Tem, está dentro do peixe. Charge dura, né? Mas está aí. E várias outras publicações que a gente manteve. Na saída ao programa da querida amiga Mary Monteiro, amanhã estaremos de volta na Tropical. Tropical tem sempre estado com a gente,
tem sempre participado junto do trabalho de nossa terra. Saudades do programa do Reginaldo Barbosa. Espero que a rádio volte a manter os seus comentários na hora do almoço, que eram importantíssimos. E vamos aí, tocando o nosso barco para frente e para o alto. Ronaldo, veja só, aqui já está aparecendo ali o nosso programa de hoje. Já atualizei para o que o de hoje comece a aparecer. Muito bem, deixa eu dar uma olhada aqui nos fatos históricos do dia 19 de março. Hoje eu conversei muito. Hoje foram quase 3 horas de aula com nossos alunos. Adorei a garotada. Muito bem. Em 1687, o explorador francês René Robert Cavelier de La Salle, na procura pela foz do rio Mississippi, é assassinado por seus próprios homens. Em 1687. Nós sabemos que o nosso Cristóvão Colombo quase que anda na rampa se alguém não gritasse terra à vista. E ele, ao avistar aquele pequeno pedaço de terra, ele batiza com o nome de El Salvador, porque ele ia embora, a turma ia matá-lo. E vocês sabem que o negócio de recrutar marujo era seríssimo. Andar e comandar navios era uma guerra eterna. Era a marujada não confiando no comandante e aquela luta eterna. Em 1812 é promulgada a Constituição de Cádiz. Foi o primeiro documento constitucional aprovado na Península Ibérica. Península ínsula, ilha. Península é quase ilha. A península é um pedaço de terra que avança para o mar, cercado de água por todos os lados, menos por um lado, que é aquele por onde ela se liga ao continente. A esse cabo, às vezes pequeno, que liga a ilha ao continente, chamamos de istmo. Essa aulinha de geografia que fazia parte do Admissão antigamente, hoje ela praticamente desapareceu dos livros. E a garotada fica escutando e fica perdida, porque o significado da palavra vai embora. E a península fica conhecida pela habitação dos celtas e dos iberos, que são os celtiberos, daí Península Ibérica. E esse documento de Constituição é um dos primeiros do mundo. Em 1823, término do primeiro Império Mexicano, que durou apenas 8 meses. Enquanto o nosso vai de 22 a 1889. Em 1853, o movimento de reforma, Taiping ocupa e faz de Nanquim a sua capital até 1864. Em 1870, estreia mundial no Teatro Scala de Milão, na Itália, a estreia do O Guarani, que durante anos abriu a nossa hora do Brasil, uma obra de Carlos Gomes, que é mais um produto da qualidade cultural do nosso imperador Pedro II, produto do incentivo cultural dado pelo nosso imperador.
e acreditamos que grande parte desse amor pelas letras, pelas artes, devamos ao iguaçuano Sotomayor, que é o nosso Marquês de Itanhaém, né, que dava nome aqui à nossa Praça Santos Dumont. Em 1885, Louis Riel declara um governo provisório, dando início à rebelião do Noroeste. Em 1895, Auguste e Louis Lumière, olha aí, hoje a gente vive da arte desses dois, né? Como a gente assiste o que esses caras criaram. Gravam seu primeiro filme usando o seu cinematógrafo recentemente patenteado. Parabéns, Auguste e Louis Lumière. Em 1915, Plutão é fotografado pela primeira vez, mas não é reconhecido como um planeta. E aí? Há controvérsias. Hoje vocês devem ter corrigido isso aí, porque em todas as aulas de geografia, em todos os desenhos de geografia, desde que eu entrei na escola, lá nos anos de 1954, 55, 57, 58, 56, 57, 58, lá estava Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Plutão nos era ensinado realmente como planeta. Tá, agora não adianta tirar o corpo fora de que não é reconhecido, mas recebíamos aula de geografia, de astronomia, com Plutão como planeta. Tá, então, não vem agora me dizer que Plutão era o cachorro lá do Mickey, do Disney, um cachorro grande, era o Pluto grande, não era. Era reconhecido como planeta, sim. Em 1916, 8 aeronaves norte-americanas decolam em perseguição a quem? A Pancho Villa. É a primeira missão de combate aéreo na história dos Estados Unidos. E Pancho Villa tem uma história, há um filme de cowboy sensacional com Robert Mitchum, que ele é um piloto e lança dinamite do avião dele, levanta e pousa em qualquer pedacinho de estrada, plano. E é o grande Pancho Villa. Durante muito tempo abasteceu os filmes de cinema. Esse personagem histórico e quase folclórico. Ou folclórico, né? Não é quase não, folclórico, era Pancho Villa. Em 1918, o Congresso dos Estados Unidos estabelece os fusos horários no país e aprova o horário de verão. Em 1918, em 1920, o Senado dos Estados Unidos rejeita o Tratado de Versalhes pela segunda vez. A primeira vez foi em novembro de 1919. Em 1921, a Guerra da Independência na Irlanda, um dos maiores combates da guerra ocorre em Crosberry, Condado de Cork. Cerca de 100 voluntários do exército republicano irlandês, do IRA, escaparam de uma emboscada de cerca de 1.300 soldados britânicos. Em 1932, é inaugurada a ponte da Baía de Sydney, na Austrália. Então estão as efemérides do jornal O Sul, que ignora completamente o nosso
Padre José de Anchieta. Eu já sabia que eles iam ignorar, então já deixei os José de Anchieta de tocaia aqui do lado, né, Ronaldo? E hoje eu queria dedicar o nosso bate-papo a esse indivíduo, José de Anchieta. Deixa eu ler aqui a turma que já está presente. Nossa Senhora, deixa eu pegar aqui com calma. Vamos lá. Enite Botelho, grande Enite. Sempre que eu falo na Enite, lembro da nossa querida Maura Santana, da Conceição, um grande abraço. Pedro Rafael Vale está assistindo, obrigado, Pedro. Glória Cristina, quanta honra, Glória. Obrigado por estar conosco, menina. Seja bem-vinda. Iris Galvão está assistindo, grande abraço. Colega de escola, professora, poetisa. Grande abraço, Iris. Jesus abençoe. Luiz Edmundo Pereira de Azevedo está assistindo. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos lá na sequência. Vejam só. Um dia eu fui lá a Magé, eu visitando sempre as igrejas e tal, e passei lá em Magé para dar uma olhada em frente à sede lá paroquial de Magé, e via lá toda aquela conotação por conta dos horrores lá cometidos pelas tropas oficiais em cima da população de Magé, por conta das consequências do levante da Armada. Aquele levante de participação do nosso João Cândido, a chamada revolta da Chibata. A Marinha Brasileira ainda punia com chibatada a seus marinheiros. É uma história maravilhosa. Amanhã eu estarei na Rádio Tropical, 830 AM, conversando exatamente sobre essa questão do negro no Brasil. Mas não com esse discurso de divisão, tá? O discurso meu do negro não é discurso de divisão. É discurso de somar. Nós precisamos aprender a somar. Enquanto começarmos brigas separadas, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu lembro aí o momento das lutas no Rio de Janeiro, né, Ronaldo? Iam lá os professores, faziam uma passeata, e acabava a passeata dos professores. Aí vi uma passeata da turma do DESIP pela criação da Polícia Penal. Aí vi uma passeata da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro junto com Polícia Civil. E todo mundo se manifestando com pedidos semelhantes, desunidos. Esse pessoal não está bem da cabeça, rapaz. Junta todo mundo, faz uma pauta comum e vamos para a rua. O Rio de Janeiro conseguiu, na questão do alemão, naquela questão controversa da ocupação do alemão, que até hoje nós temos discussões sérias a fazer com relação àquela ocupação. Aquilo ali eu tive aulas lá na Associação de Diplomandos da Escola Superior de Guerra desde 2010, e complicado, não é um assunto para a gente abordar assim. E um momento que a gente de repente olha e lá no alto do alemão está hasteada a bandeira da Polícia Civil, porque foi a primeira que chegou. Ronaldo deve lembrar bem disso, né? Ronaldo está aí pertinho. Aí depois a turma chama atenção lá, negócio de Beltrame com Sérgio Cabral. Aí hasteia a bandeira do Brasil. Quer dizer, só pelas bandeiras você vê que não houve coordenação nenhuma. É assustador, Ronaldo.
A briga é separada. No período também aí do senhor Beltrame aí, no período em que se fazia uma manifestação do Rio, um determinado segmento da Polícia Militar ocupa a igreja de São José, que por sinal me parece que o dia de São José é hoje, não é? São José de Anchieta, de São José também. Ocupa a igreja, utiliza a janela da igreja para dar tiro no povo se manifestando, o que fez com que o Rio de Janeiro tomasse um puxão de orelha, não foi nem paroquial, um puxão de orelha do Vaticano. Lembra disso, Ronaldo? Nós tomamos um puxão de orelha do Vaticano. Como é que se autoriza, se manda que a polícia militar ocupe uma igreja para dar tiro? Rapaz, não importa se é tiro de festim, se é tiro de cortiça, não interessa. É uma agressão dentro de uma igreja. Rapaz, a turma realmente se perdeu. Então nós temos que colocar esse trem nos trilhos. E hoje a gente descobre que nem o trem a gente tem. E fica a gente tem que colocar o trem nos trilhos e nós não temos nem trem. O negócio é sério. Fica um abismo nessa discussão, nesse separativismo sem necessidade, sofrendo todo mundo, os nossos e quem está no meio dessa discussão. E, como você falou, não sai, é uma espiral. É uma espiral. Nosso Mestre Jesus ensina de forma clara. E eu, quando falo no Mestre Jesus, não estou falando de religião, não, tá, gente? Eu estou falando nos ensinamentos, eu estou falando no grande filósofo, no grande pedagogo, eu estou me referindo aos ensinamentos. Ao mestre. Tá? Não vamos entrar aqui no mérito de religiosidade, sim, de religião, não. E ele nos diz que quem não ajunta, espalha. O troço forte, né, Ronaldo? E ele se coloca mesmo como mestre. Percebeu isso? Mestre, sim, eu sou. Mas bom só o Pai que está no céu. Vós me chamar mestre e eu sou. Né? Talvez tenha sido o único título que ele tenha aceitado e se autodeterminado, né? Mestre. Importantíssima essa observação, Ronaldo. Hugo de Souza está aí com a gente. Obrigado, Hugo. Jesus o abençoe. Eu queria lembrar vocês que amanhã nós estamos na Tropical lá. Deu um vento aí sério. Derrubou a nossa torre da Tropical. 830 AM. Eu não sei se o nosso programa amanhã é de 9 às 11. Eu sou convidado. Se o programa vai ao ar pela internet, pela Tropical na internet, ou se vai ao ar também por transmissão 830 AM. Mas seja qual for, nós estaremos lá discutindo vários assuntos que é preciso que discutamos, é preciso que falemos para que a turma se informe e não fique dando tiro aí. Gosto sempre da batalha naval, dando tiro na água. É isso mesmo. Cleuber Machado. Grande abraço, Cleuber. Rapaz, deixa eu ver essa foto aqui, porque tenho dois grandes amigos com o nome Cleuber, né? E não sei se é o Cleuber que eu estou pensando que é. Mas um grande abraço ao Cleuber. Jesus... Não é o Cleuber, não é o Clauber. Desculpe, Clauber.
Eu estava aqui olhando lá e o telefone estava aqui, eu pronunciei errado. Me perdoe, o grande Cláudio. Cláudio, eu sei quem é, um grande abraço. Catarina Verônica, quanta honra em tê-la com a gente. Dr. Luiz Arthur Ferreira de Castro, grande abraço, excelência. Muito bem, voltemos ao nosso bate-papo. Olhem só, meu Deus, nosso tempo já foi, caninha me livre. José de Anchieta, eu estou lendo aqui na Wikipédia. A Wikipédia nós chamamos de enciclopédia livre. E o brasileiro tem uma mania horrorosa de o que é dos outros é melhor. A Wikipédia é algo maravilhoso. Você que está escutando, você tem uma contribuição sobre José de Anchieta para dar, você se inscreva, faça sua redação para a Wikipédia, cite a fonte de consulta que você está utilizando para anexar aquele dado, e você de repente vira um colaborador, como eu tenho a honra de ser colaborador da Wikipédia. Agora, não sejam como uns e outros aí que eu vejo todo dia. O camarada pega lá um texto do Ronaldo, transcreve todo, na íntegra, e diz como é bom aprender história. Mas quem que disse que aquele texto está correto? O papel aceita qualquer coisa, gente. Aqui em Nova Iguaçu, nós temos uma serra aqui, que na realidade é o maciço de Jericinó, que aqui para a turma de Nova Iguaçu antiga é conhecida como o Morro do Gaspar, que as terras eram do capitão Gaspar Soares. Então o povo aqui muito íntimo do Gaspar é o Morro do Gaspar. É história, o Morro do Gaspar, que é um apêndice do maciço de Jericinó. Aí você pega o cemitério de Nova Iguaçu, aí você diz assim, o cemitério de Nova Iguaçu é ali no Morro do Tibau. Doutor Tibau foi prefeito, médico, era dono daquela área, e dou algumas áreas aqui para que se construam projetos públicos de alta relevância. Aí ali é o Morro do Tibau. Quer dizer, você tem uma nomenclatura de época e tem uma nomenclatura anterior. Aí o indivíduo vai lá, copia, rapaz, e sai escrevendo abobrinha e fica complicado de você conversar. Não é? Outro dia o indivíduo reclamava, eu cito sempre o milagre e não cito o santo, tá? Eu só cito o milagre, o santo eu não cito, que eu não estou aqui para polemizar, para aborrecer ninguém, mas é bom que a turma que utilize essa questão da história, que se proteja para não falar asneira. Muito bem, ali, quando a gente vai ali para a casa da Sarinha Freitas, você tem uma rua para ir para o apartamento da Sarinha de carro. Essa rua tem duas casas. Você sobe ali pela rua da OAB, primeira subseção, Nova Iguaçu, e vai direto. Aí lá em cima você tem duas casas históricas. Uma era do Arthur Maurício de Lemos, que era o dono, um dos proprietários do Fogos Adrianino, e do outro lado, nós tínhamos a casa projetada lá para a residência da tia do Fleury, da Gioconda Baroni, que era a casa do Carlos Marques Rolo, que foi aqui campeão de concurso de qualidade de laranjas, foi citricultor, foi homem do transporte com a Evanil. O Rolo é um cara que tem uma história na cidade muito rica, que Jesus o abençoe onde esteja,
E eu cometi o erro grave de nunca ter feito um filme com depoimento do nosso Carlos Marques Rolo. Então aí você sobe ali para ir para a Cadaçarinha, passa entre essas duas casas. Há quem diga que a casa do Rolo tenha sido projetada por um escritório que pertencia ao Oscar Niemeyer. E eu andei procurando, não consegui essa referência. O atual proprietário me pediu se eu consegui ou não consegui, mas continuo correndo atrás. E ali, mais à esquerda, perto ali da casa do Altamiro Alarcão, tem uma nascente. Aquela nascente brota ali, desce, hoje ela está toda canalizada, passa ali por dentro do nosso Abel, hoje o nosso hospital, antigamente era o colégio Silveira Leite, Luiz Edmundo lembra bem disso, passava ali por baixo do colégio Iguaçuano, e passava ali, era a Casa Mercúrio, e dobrava um pouco à direita, Ronaldo, e passava por baixo da linha férrea. Com a construção da estação, ampliou-se a estação, empurrou-se o córrego mais para lá. E o córrego passou a passar por onde é hoje uma passagem de pedestres denominada Buraco do Getúlio, porque o Getúlio Moura pegou o rio, espremeu de um lado e fez uma passagem subterrânea. Como dizia um vereador aqui da terra, uma passagem subterrânea por debaixo da terra. Tinha um vereador que adorava isso aí, Ronaldo. Sujeito humilde, uma figuraça, simpático. Você diz, não vou dizer também o santo, vou dizer só o milagre. E a gente falava com ele, ô fulano, aquilo eu estava nervoso. Aquilo eu estava nervoso, eu estava emocionado com o discurso e tal. A gente brincava muito com ele. Não deboche, tá? Brincadeira. E o Fleira diz aqui, ó, o Tamiro Alarcão liderou um trabalho de reflorestamento em parte do Morro do Gaspar, com a ajuda dos moradores da área nos anos 80, 90 e nesse século também, Fleira. O Miro também andou plantando, Miro, Fábio Ronhetti também mais para lá. Essa turma nossa aí, rapaz, a gente tem que tirar o chapéu para eles, rapaz. Aí a Sarinha está dizendo ali, sim, é verdade. Aí pegou-se, o Getúlio foi lá, rapaz, e espremeu o rio, Ronaldo. E o rio passava pela hoje rua Coronel Francisco Soares. Aí os nossos engenheiros sábios entendiam muito de obras, danaram a concretar esses rios, cara. Muito sábios, danaram a concretar os rios. Não, isso aí você faz uma galeria que resolve. Eles têm que combinar com a água. Ele não pode fazer a galeria sem combinar com a água, sem combinar com São Pedro, com as torneiras que tem que fazer um acerto, né? Esse pessoal esqueceu uma coisa que nós chamávamos de guacha, que é onde a gente jogava muito futebol, que eram os campos de guacha, né? Os campos de várzea. O que era várzea, gente? Era aquele espaço lateral do rio, que o rio enchia, ocupava a várzea, depois ele baixava e aquela várzea ali você plantava, colhia, botava gado para pastar ali. E isso é um negócio assim tão novo, que o Nilo se notabiliza na história pelo Rio Nilo.
no Antigo Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo. Olhem essa expressão e guardem. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o que Heródoto de Halicarnasso está dizendo, não fosse o Rio Nilo, gente, o Egito está ferrado. Tá? Estou aqui fazendo uma adaptação da citação. Não fosse o Rio Nilo, o Egito está ferrado. Quer dizer, as colheitas, tudo do Rio Nilo. Como é que Moisés lá escreve a sua história? É sujando as águas do Nilo para amedrontar o faraó. Onde é que entra lá o Moisés boiando lá na cestinha? Então, o Nilo faz parte da história. E as pessoas parecem que se esquecem disso. Você vai construindo na várzea, constrói para cá, constrói para lá. Depois o rio enche, ele vai botar a culpa em quem? Tem que botar em você mesmo, meu amigo. Você não tinha nada que construir aí. Mas tem que colocar mais ainda a culpa nas escolas que foram criadas e que os professores de geografia e história não deram esses ensinamentos. Esse negócio de abrir escola e botar gente para dar aula não é assim, não. Você tem que ter um corpo de reciclagem para estar dando novas informações ao professor. Né? Uma vez eu conversava com um orientador educacional lá em Guapimirim, e ele recebeu lá 3 matrículas de alunos especiais, e a escola não tinha aula, porque os alunos especiais andavam pela escola toda e eles não falavam. Eles emitiam urros. Então ninguém tinha aula, Ronaldo. E eu entrei de sola nele, e ele me denunciou. Eu digo, vamos embora, eu tenho medo de denúncia não, eu vou responder a denúncia. Quer dizer, o indivíduo lê a lei e adapta como ele acha que tem que ser. E não raro, até o juiz, o promotor, o defensor público podem errar também na interpretação. Por isso que a lei é sempre renovada por outra instância, no julgamento. Não a lei renovada, o julgamento é renovado. O Ronaldo acha que o fulano é culpado e um colegiado logo acima acha que é inocente. Isso aí. E nós temos que estar prontos para isso. Tá? E aí fizeram, o ensinamento de geografia foi por ralo e a turma danou a construir em beira de tudo. Aqui em Nova Iguaçu acontece essa história que é importantíssima. Nosso querido amigo Frederico de Castro Pereira Neto, neto do carteiro, ele fazia que estivesse lá, o carteiro. O Frederico sabe dessa história toda. Aí pegou, ele é coronel Francisco Soares, gente, e meteu-se uma galeria até lá onde era a antiga Vigor. Conclusão, o lado de lá, ali na Floresta Miranda, é um inferno. Choveu, enche tudo, Ronaldo. Inclusive a passagem subterrânea. Ela também enche. Vira um piscinão. Essa última chuva que nós tivemos em Nova Iguaçu cobriu quase carros ali, foi um negócio louco. E o Altamira Larcão, a quem o Fleury se referia, ele tentou fazer um escoamento com manilhas de grande porte ali e não conseguiu. Ali, Fleury, você me perdoe, ali você só tem uma solução, meu irmão. Devolve o canal para o Rio. Devolve a antiga ponte que passava por baixo da rede ferroviária federal. Se você escavar, você vai ver que as pedras ainda estão lá. Eu me lembro. E você vai observar que todas as pontes feitas na rede ferroviária federal,
ainda estão perfeitas para a passagem d'água até os dias de hoje. À exceção daquelas em que os engenheiros meteram a mão para mudar, como é o caso do Rio Botas ali em Morro Agudo. Eles fizeram as contenções, rapaz, subiram, reduziram a profundidade, e aí é uma loucura aquilo ali quando você tem grande quantidade d'água que desce lá do sítio do Itamar pelaquela ravina enorme, que é onde hoje nós temos a questão do vulcão, ali no maciço do Jericinó, ou Serra do Madureira. Então você veja só, Ronaldo, como é que o indivíduo faz uma obra e depois transforma numa desgraça. Você vê o caso do Rio de Janeiro, o Rio Maracanã, né? Aí você estreita o rio, fica bonitinho, você bota concretinho do lado, fica muito bonitinho. Aí a água vem, rapaz, enche tudo. Questão de opção. Isso tem que ser discutido com a comunidade, né? Você tem que deixar a água correr. E o Rio de Janeiro tem um problema sério, Ronaldo. Eu estou falando de Nova Iguaçu, mas vou ao Rio de Janeiro com muita tranquilidade, sem medo de errar, porque eu gosto de estudar. Eu não gosto de transcrever texto. O cara pega um texto, faz doutorado, faz mestrado e transcreve, rapaz, textos inteiros. Ué, cadê a pesquisa de campo? Vai pro ralo? E o que é pior, o indivíduo recebe o título de doutorado, o título de mestrado, com cópias. E às vezes cópias errôneas ou com afirmações pessoais sem base. Não é? Até o direito nos lembra de forma clara. O ônus da prova cabe a quem acusa. Então, se o Ronaldo vai fazer um doutorado, o ônus de provar aquela defesa cabe a ele. Não cabe ao julgador, ao professor, à banca que julga a tese. Cabe a ele comprovar. E você não pode comprovar só o que você transcreveu, porque aí não tem tese, meu irmão. Tá? Aí você não tem tese, você tem um amontoado de palavras. Eu morro de rir, rapaz. Eu pego e digo, esse texto aqui está no Arquivo Nacional, está na revista tal, esse texto aqui. Rapaz, aí eu me desinteresso na hora. E quando o indivíduo afirma errado, Ronaldo, eu boto uma carinha lá, chata, com a mão no queixo, pensando. E vou dizer a você, eu não fiz uma dessa que eu estivesse errado. Mas eu acho que isso é uma forma elegante de você mostrar que a pessoa está errando. Aí o camarada fica inimigo seu, rapaz. Eu vou falar aqui dos Baroni, vou falar dos Carvalho e não vou consultar o Fleury, rapaz, que está aí? Ué. Eu vou falar da educação na cidade, eu vou falar do Silveira Leite, lá do nosso Basilão, grande professor de matemática. Vou falar da Rede Abel, vou falar da Unig, e não vou consultar o Luiz Edmundo, que está aí escutando a gente. Mesmo que eu não concorde com a opinião do Luiz Edmundo, mas eu tenho que conversar com ele. Luiz Edmundo viveu todas essas etapas. O Jamil Rime, não é? Lá no caso do professor Joaquim de Freitas, o filho dele, que hoje é empresário em Nova Iguaçu, e volta e meia eu vou lá tomar um café com ele e bater papo, escutar a história, que eu tive o privilégio de gostar muito do nosso querido professor Joaquim de Freitas. Então, Ronaldo, história se faz assim. Eu afirmo alguma coisa aqui, a Sarinha tá aí, puxa minha orelha, que Sarinha é outra que vive futucando, como a gente dizia antigamente, né?
vive lá observando os escritos do pai, escritos dos avós, e daqui a pouco ela vem lá com a reportagem de época. Não quer dizer que aquela reportagem também seja verdadeira. Outro dia eu vi um texto que foi colocado do jornal, de que o Conde D, marido da princesa Isabel, veio a Nova Iguaçu, lá na fazenda de Santana das Palmeiras, e que um dia de manhã foi a pé até o cume do Tinguá. Rapaz, me deu vontade de rir, porque eu fui lá, vivo aí ainda está o Gibi, o Ricardo Camargo Quintela. E várias vezes eu subi aquilo lá com o Dedé, uma das vezes foi com o Gibi. Com o Coquinho tinha um Fordinho bigode, rapaz, com carroceria, ele levava a gente. O Dedé era tio do Loyola, grande mateiro. E a turma uma vez resolveu aqui em Nova Iguaçu, não vou dizer os nomes, resolveu ir a Tinguá, sem o mateiro, que era o Dedé, e se perdeu na mata. Eu ri muito, gente, tem que respeitar. Cada um no seu quadrado. O Dedé era mateiro, era o cara. Então se o Conde D subiu até o pico do Tinguá a pé, de Santana das Palmeiras, o cara é um fenômeno. Porque eu saltei lá, como eu falei com o Geraldo aí, eu saltava lá em Monte Líbano e descia a serra. E tentamos subir, não conseguíamos, rapaz. Porque tinha chão para subir para o pico do Tinguá ainda para Chuchu. E quem quiser tirar dúvida pode olhar ainda hoje. A altura do pico do Tinguá, para o Conde D numa manhã ter subido até o cume. A Lagoa das Lontras, que eu conheço muito bem, não fica no pico do Tinguá. Ela fica numa parte alta, mas não fica no pico do Tinguá. A Lagoa das Lontras, quem quiser conhecer, é um passeio gostoso. Quando chegar ali, naquela antiga polícia rodoviária da Polícia Militar Rodoviária, naquela parada ali de Arcádia, tem um caminho do lado ali, entre a parada e o Rio Santana. Você pega por ali, se informa, você vai pela estrada de chão até lá em cima. Eu me comprometo com você a colocar umas fotos aqui do Retiro das Lontras, do Lago das Lontras. Que são lugares que eu visitei todos. Aí você coloca, é um recorte do tempo do Império. Tudo bem, mas não quer dizer que seja verdadeiro. Se você quiser subir o Tinguá a pé daqui para Miguel Pereira, meu irmão, é negócio de maluco. Tá? É difícil de você fazer. Então, eu gosto de fazer essas observações porque a gente conhece o pedaço. Tá? Muito bem. Fleury diz o seguinte: o acesso ao reflorestamento feito pelo Dr. Fábio se dá pela rua onde está a gráfica do jornal Hoje. E a gente ia também por aquele condomínio, hoje em frente à Unig, por ali também dava acesso ao reflorestamento. Robson Escolástico está assistindo. Um abraço, Robson. Jesus o abençoe. Igor Lourenço, um tríplice fraternal abraço, amado irmão. Professora Rosa Maria Mendes Rocha, insigne habitante e Morro Agudo. E agora vai ganhar uma estação de trem aí pertinho, viu, Rosa? A estação do Cacuia. Já está acertada, vem aí a estação do Cacuia. Vamos em frente. Então, Ronaldo, eu comecei a falar aqui de Zé do Anchieta e nem fui em frente. Essa questão das águas de Nova Iguaçu são erros de quem constrói. Erros de projeto. Nós estamos discutindo lá a reabertura do Hospital Iguaçu
E eu brinco muito, não estou falando mal da reabertura, não. Eu estou dizendo que você não fez um planejamento para você chegar lá de carro, para a ambulância chegar lá. Quando você dá 5h30, mais ou menos 6 horas, o viaduto aqui, que tem o nome do filho do Luiz Novaes, que foi assassinado lá em Seropédica, que era vereador em Nova Iguaçu, quando foi assassinado, viaduto Luiz Henrique Novaes, que era para ser viaduto Elcio Chambarelli, o viaduto aqui já está todo engarrafado, rapaz. 5 horas da tarde. É uma situação específica, você tem que planejar. Aquele subúrbio ali, todo perto de você aí, da Rede Ferroviária Federal, antiga Central do Brasil, hoje Supervia, as pontes ali de retorno, todas elas eram de mão dupla. Você atravessava a linha em pistas de mão dupla e a turma do Império Inteligente já aproveitava os trechos de morro, onde a rua subia, para não ter que fazer o viaduto. Você sabe disso melhor do que eu. Para não ocupar com obras, com colunas e tal, no meio da cidade. Mas isso a gente depois vai botando foto e vai mostrando. Só para concluir. José de Anchieta nasce em São Cristóbal de La Laguna em 19 de março de 1534 e morre em 1597, em Heritiba. Foi um padre jesuíta espanhol e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque nós estamos na mesma capitania. E São Paulo, que hoje é a maior cidade do Brasil, pertence ao maior estado do Brasil, é a maior força econômica do Brasil, é uma cidade que nasce de uma escola, nasce do Colégio de São Paulo. Isso eu acho que já dá uma aula maravilhosa para todos nós da importância de uma escola. E o nosso padre José de Anchieta filia-se à Companhia de Jesus com 16, 17 anos incompletos e com 19 anos já estava aqui no Brasil exercendo o seu apostolado. Mas isso nós vamos conversar segunda-feira, bater esse papo, porque o nosso tempo, Ronaldo, já foi para o ralo. Me perdoe. Falei demais. Ronaldo, suas conclusões. Boa noite a todos. Paz e saúde. A pandemia está aí. Empatia, sempre. Muita paz. Gratidão pelo carinho e atenção de todos. Um excelente final de semana. Com muita paz. Um grande abraço a vocês. A nossa finalidade aqui não é falar mal de ninguém. Eu estou apontando erros, porque esses erros são clássicos. E é preciso que nesses erros clássicos nós apontemos soluções. Nós não podemos bater palma para o que está errado. Não é? Eu já mostrei aqui para vocês que Nova Iguaçu nasce de 6 freguesias. E no brasão da cidade nós temos 5. Isso significa que os nossos vereadores não conhecem história e que os historiadores que republicam isso aí também não fazem pesquisa histórica. Porque a criação é clara. 6 freguesias. Nossa Senhora da Piedade de Omiri, Nossa Senhora do Pilar, São João, Santo Antônio de Jacutinga, né? Nossa Senhora da Conceição de Marapicu e Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, que era a sede. Então são 6. Aí você tem 5 estrelas e uma maior que representa a sede, o município. Eu desconheço essa questão completamente, apontei para o Valdir na época, só que já tinha sido publicado e não foi corrigido. Mas está aí, eu falo sempre isso aí, a turma
tá bom tocar errado mesmo, gente, ninguém se importa. Isso aí passa até em tese de doutorado, o que vocês querem mais? Tá? Vamos estudando, vamos vendo o aprendizado, vamos conhecendo essa nossa área. Quando você quiser sair do Brasil, visita o estado do Rio. Vai conhecendo esses limites do estado do Rio, com São Paulo, com Minas Gerais, com o Espírito Santo. Vocês vão tomar um choque do que tem de beleza para vocês visitarem. Não é? Está aí a Sarinha Freitas, vive escorregando lá para São Lourenço. A turma de Nova Iguaçu, que boa, vai lá para São Lourenço. Eu já disse, eu gosto de Caxambu. Tem até lá uma fonte d'água, Dona Leopoldina, né? Brinco muito lá que a fonte da minha insigne mãe era homenagem à nossa imperatriz e está lá. Tenho N fotos lá na fonte de Dona Leopoldina, Caxambu com suas águas confirmadas como medicinais por várias faculdades, inclusive do Rio de Janeiro, inclusive de Minas Gerais. Então, gosto muito daquilo lá. As coisas estão maltratadinhas, mas acredito que vão melhorar. Fiquem com Deus, continue estudando. Qualquer erro que eu tenha cometido, por favor, puxem minha orelha, mandem informação. Eu estou aqui para aprender com vocês. Esse nosso horário é de aprendizado mútuo. Aprendemos todos juntos. Tá ok? Obrigado, Sarinha, pelo bom descanso. Obrigado, Fleury. Quando a prosa aborda temas iguaçuanos, sua pauta vai para o espaço. Com certeza, a pauta vai para o espaço mesmo, meu irmão. Grande abraço, Fleury. Jesus o abençoe. Ilumine e guarde. E até segunda-feira com mais um Reflexões, com todos os cuidados no fim de semana, se Papai do Céu assim o permitir.